Olá, olá. Muito bom dia. Bom dia, senhores. Vamos lá, mais uma live. Domingo, 10 horas da manhã. A live de hoje eu vou... Bom dia, Valdir. A live de hoje eu vou falar... A Irine... Eu vou falar sobre fazer uma metáfora para tentar explicar aspectos da nossa vida psíquica. Então, é uma metáfora para explicar aspectos da nossa vida psíquica. Sejam bem-vindos, todo mundo chegando, Fabiana. Então, bom dia, Laís. A ideia a metáfora que eu vou trazer para você é uma metáfora do nosso cotidiano, que é a pia da nossa cozinha, né? Então, eu vou usar a pia para essa questão da louça suja, né? Eu vou usar essa metáfora para fazer uma comparação com a nossa vida psíquica e tentar esclarecer isso. Virgínia. Vamos lá? Vamos à nossa metáfora. Então, o tema da live: nossa vida psíquica é uma pia de cozinha. Nossa vida psíquica é uma pia de cozinha. Qual é o sentido desta metáfora? Por que eu estou usando essa metáfora da pia de cozinha, né? Porque o que acontece com a pia de cozinha, né? Todo mundo sabe isso. Então nós vamos lá, a pia está suja, tem uma louça suja ali. Nós vamos lá, lavamos a louça. Tudo limpinho, aquela beleza, maravilha. Você seca tudo, guarda tudo. Dali a pouco o que acontece? Ou você mesmo vai até a cozinha comer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa e você acaba sujando a louça, ou alguém vai e suja. E aí novamente tem ali uma louça suja para ser lavada e você precisa então empreender esse esforço para limpar a sua pia novamente, para lavar a sua louça novamente. E isso ininterruptamente, isso não acaba nunca. É o tempo inteiro. Nós lavamos a louça, fica um tempinho ali, né, sem louça nenhuma, mas daqui a pouquinho, 15 minutos, meia hora, uma hora, a louça vai estar suja de novo. Então eu estou criando essa mensagem para falar com vocês dessa questão da louça suja, né? Que a nossa vida psíquica, ela é como uma pia de cozinha. E o que eu quero dizer com essa louça? O que seria essa louça na nossa vida psíquica? São os nossos problemas, são os nossos conflitos, são as nossas dificuldades. Então a pia seria como se fosse a nossa casa psíquica, o nosso mundo interno. E a louça seriam os problemas, os conflitos e as dificuldades que vão surgindo em nosso mundo interno, né? Que nós vamos nos deparando com a vida. O que pode ser essa louça? Essa louça pode ser os problemas atuais, que sempre vão surgindo. Não existe uma vida sem problemas, isso sempre vai ter. Então, essa louça suja, ela está composta de problemas atuais, mas também você pode ter ali problemas antigos do seu passado, do modelo familiar que você pertenceu, do tipo de personalidade que a sua mãe tinha, do tipo de personalidade que o seu pai tinha, como foi a relação deles, que lugar você ocupou nessa estrutura familiar. Então tudo isso vai trazer sobre você, sobre a sua vida adulta, influências, consequências. Então essa louça suja, ela também está composta desses elementos do passado. Essa louça suja pode ser algo ali relacionado a sua sexualidade, algum aspecto imaturo, algum aspecto infantil da sua sexualidade que não amadureceu, que não cresceu, que não desenvolveu.
Então, inúmeros aspectos, por exemplo, você pode ter uma dificuldade muito grande com vínculos, de estabelecer vínculos mais contínuos, mais verdadeiros, duradouros, profundos na sua vida. Então isso estará presente na sua louça suja. Cada um vai ter a sua louça, né? Cada um vai ter a sua louça ali, que diz respeito à sua história de vida, que diz respeito ao momento atual que você está vivendo. E aí o que seria o lavar a louça? O lavar a louça é o momento em que todos nós temos que lidar com os nossos problemas, né? É o esforço, é o trabalho que nós temos que fazer para lidar com os nossos problemas. Então a vida psíquica é esse contínuo. Nós lavamos a louça, limpamos tudo, secamos, guardamos, mas daqui a pouco ela está suja de novo e nós precisamos empreender novamente esse trabalho. Isso me faz lembrar um pouquinho, tem um mito na mitologia grega, não sei se vocês conhecem, que é o mito de Sísifo. O que acontecia com o Sísifo? Sísifo foi condenado ali por Zeus a um trabalho eterno. E qual era o trabalho de Sísifo? Ele tinha que pegar uma pedra pesadíssima na base da montanha e ele tinha que ir rolando essa pedra montanha acima. Qual que era o objetivo? O objetivo era passar do pico da montanha para o outro lado, né? Jogar essa pedra para o outro lado. Só que assim que o Sísifo estava quase no topo da montanha, o que acontecia? Essa pedra escorregava de novo e ele tinha que descer e começar esse trabalho novamente até o topo da montanha, só que quando ele estava quase conseguindo, ela escorregava de novo. Então, esse mito é uma metáfora, e a pia da cozinha também é uma metáfora, que a gente pode dizer assim, não há propriamente um objetivo final. Não há um objetivo final. Mas é o próprio esforço, é a própria experiência, né, desse cotidiano, desse dia a dia, é esse esforço, é esse trabalho que vai promovendo essa questão do nosso amadurecimento, da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Então é esse esforço contínuo, diário, que nós temos que empreender em nossa vida e na nossa vida psíquica. Então a pia da cozinha, para representar aí a nossa vida psíquica. Então nós temos que lavar a louça, nós temos que lidar com os nossos problemas na vida. E aí isso vai então, a cada louça que nós vamos lavando, é uma transformação que nós vamos fazendo, não só dos problemas, nós vamos lidando e transformando os problemas, como também a gente vai percebendo uma transformação em nós, na nossa personalidade, de mais amadurecimento, de mais desenvolvimento, de mais crescimento. E aí nós vamos adquirindo uma certa sabedoria de vida, nós vamos aprendendo com o que a gente chama as lições da vida, né? Essas lições da vida vão nos ensinando. Então, é isso que a live de hoje, eu vou tocar a live inteira até o final em cima desta metáfora, né? Essa metáfora da pia da cozinha. A nossa casa psíquica é uma pia de cozinha e sempre vai surgindo essa louça, você lava, seca tudo, limpa, guarda, fica bonitinho ali, mas daqui a pouco está sujo de novo e você tem que empreender esse trabalho novamente. Então não há propriamente um objetivo final, mas é esse fazer, é esse esforço, é esse trabalho contínuo que vai promovendo o seu amadurecimento, o desenvolvimento da sua personalidade, o seu crescimento, e é isso que é propriamente o objetivo. Tudo bem? Vamos tocar desta forma. Então, não existe, então a pessoa pode perguntar assim, André,
Não existe uma vida sem louça suja? Não existe, né? Não existe. Então sempre vai haver alguma louça para a gente lavar. E até é interessante na ideia de terapia, né? Quando a gente pensa na psicoterapia, a pessoa pode pensar assim, eu vou na psicoterapia porque eu estou cheio de problemas, daqui 5, 10, 15 anos, quando eu terminar o processo de terapia, eu vou sair da terapia e a minha pia estará limpinha, né? A minha vida estará sem problemas. É claro que isso não existe. No momento que você inicia a terapia, a sua vida estará cheia de problemas. Quando você encerrar o processo de análise, a sua vida estará cheia de problemas. Não com os mesmos, mas com outros. Não é a mesma louça que você vai ter que lavar, são outras, né? É uma outra louça que você vai ter que lavar. Mas o que aconteceu nesse processo? Então, se você tinha problemas no início, e se você também vai ter problemas no final, o que você ganha nesse processo? Você ganha que você estará diferente. Você, diante dos problemas, você vai lidar com isso de uma forma nova. Você vai lidar com isso numa modalidade nova de si. Então você mudou. Então é essa a metáfora que nós vamos até o final da live. Tem muita coisa boa aí, senhores. Me acompanhem. O que seria acumular a louça? Você fala assim, eu não vou lavar, vou deixar ali acumulando. O que seria isso? Eu não vou resolver os meus problemas, eu não vou resolver meus conflitos, eu não vou resolver minhas dificuldades, eu vou deixar rolar. E você então não vai lavando a louça, essa louça vai se acumulando. O que vai acontecendo com você? Aí são os nossos transtornos psíquicos, né? O nosso sofrimento, são os nossos sintomas. Então nós adoecemos, nós ficamos doentes, nós sofremos, aumentamos o nosso sofrimento quando nós não lavamos essa louça. Essa louça ela precisa ser lavada e ela precisa ser lavada continuamente. Isso é uma metáfora. Essa louça pode ser qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer conflito da sua vida, relacionado aos problemas da sua vida presente, do seu cotidiano, como também problemas antigos, problemas do seu passado, pode ser conflitos conjugais que você está vivendo dentro do seu casamento, pode ser problemas que você está vivendo na relação com os seus filhos. Cada um terá ali a sua louça, né? Então, é uma metáfora para lidar e tratar disso. Tudo bem? Então, qual é a principal atitude mais saudável frente a essa louça suja? Qual é a melhor atitude que nós podemos ter frente a essa louça suja? Aceitá-la. Aceitar que diante de você tem uma louça suja e que você terá que lavá-la. Então, a aceitação e a ação, arregaçar as mangas e lavar essa louça. Então, a melhor atitude, eu vou fazer uma enumeração de atitudes inadequadas que nós adotamos, tá? Eu vou até o final da live falando de uma série de atitudes inadequadas que nós adotamos diante dessa louça suja, que são os problemas que nós vamos ter por causa dessa atitude inadequada. Mas eu queria partir então da atitude mais saudável. O que seria mais saudável diante dessa louça suja? Você tomar consciência, você conhecê-la, tomar consciência, entrar em... O que é a consciência? A consciência é você entrar em contato com o problema, você entrar em contato com as dificuldades, você entrar em contato com os conflitos e tomar uma atitude, começar a lidar com eles, ou seja, lavar a louça. Essa é a principal atitude. O que é a consciência? A consciência, eu gosto de comparar bastante a consciência com a luz. Então, o que é a consciência? Você vai acender uma luz nesse quarto escuro e vai perceber o que ali está e sempre esteve. Por que isso é importante? Porque se você percebe o problema, você então deu o primeiro passo para você começar a resolvê-lo, para você começar a lidar com o problema.
Então a primeira atitude, a atitude mais saudável, a atitude mais importante diante da louça suja, é você tomar consciência de que ela está ali, de que ela existe, entrar em contato com ela e começar a lavá-la, ou seja, começar a resolver esse problema. Tudo bem, agora eu vou falar de uma série de atitudes erradas que nós adotamos diante dessa louça suja. Então vai ter aqui censura, alienação, negação, dependência, projeção, depressão, paranoia, vitimização, inferiorização, controle, idealização. Então tudo isso, a postura mais derrotista frente a essa louça, então tudo isso são atitudes erradas que nós adotamos frente a essa louça suja. Tá? Qual é a atitude mais saudável? A atitude que vai dar a nós um equilíbrio emocional maior na vida é a atitude de tomar consciência da louça e começar a empreender um trabalho de lavá-la, de lidar com o problema e transformar o problema. Então vamos lá, a primeira atitude errada frente a essa pia, essa louça que está suja, que nos atrapalha muito, 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 é a atitude da censura. Então, ao invés de você entrar em contato com a louça suja, que são os seus problemas, de você da pessoa entrar em contato com a louça suja, dela aceitar os problemas que ela tem, as dificuldades que ela tem, ela faz uma censura. Ela censura o quê? Ela censura a própria consciência do problema. Ela vai para cima, não há uma aceitação. Quando você pratica a censura, você não aceita a consciência dos problemas que você possui, né? Então são pessoas que vão muito para cima da consciência. Quando elas enxergam algo, elas vão muito para cima. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um pai e uma mãe que abrem lá a gaveta do guarda-roupa do filho e descobre ali um pacote de maconha, né? Descobre que o seu filho está fumando maconha. Então o pai vai lá, quebra o quarto inteiro do filho, quebra a casa e expulsa o filho da... Então o que você está fazendo? Você está se revoltando contra a consciência do problema. Você não está entrando em contato com o problema. Você está censurando o problema e tentando expulsar o problema da sua vida. Isso não adianta. Eu gosto muito do exemplo, até no grupo de leitura a gente está trabalhando os 12 trabalhos de Hércules, e o segundo trabalho de Hércules, o Hércules tem que enfrentar 12 trabalhos, o segundo trabalho, ele tem que matar a Hidra de Lerna. O que é a Hidra de Lerna? A Hidra de Lerna é um monstro marinho, uma espécie de dragão, e tem ali inúmeras cabeças. Então o Hércules, né, sem o conhecimento de como é a Hidra de Lerna, então ele começa tentando matar a Hidra de Lerna, cortando essas cabeças que a Hidra de Lerna tem. Só que a Hidra de Lerna tem um problema muito sério, que é o quê? A cada cabeça que o Hércules corta desse dragão, no lugar que tinha uma cabeça, nascem 2 cabeças. Então ele multiplica o problema. Então, tentando resolver cortar uma cabeça, ele cria 2 ali. Então ele precisa, a partir daí, fazer um movimento de cortar a cabeça, e com o fogo ele vai fazendo uma cauterização ali no lugar que ele cortou a cabeça, para que não nasça mais cabeça naquele lugar. Então ele não pode só ir com a força, né? Ele tem que ir também com o fogo. O fogo é um símbolo do conhecimento. Então você tem que lidar com os problemas. O que esse mito mostra para nós? Que toda vez que você bater de frente com um problema, esse problema vai voltar-se contra você com uma força dobrada. Então nós não podemos bater de frente com os nossos problemas. Nós temos que aprender a lidar com os nossos problemas. Senão nós fazemos como o Hércules diante da Hidra de Lerna. A censura, quando você vai muito com críticas, com censura, é como se você fizesse uso de um freio.
A censura é uma trava. Você não vai conseguir lavar essa louça suja com a censura. Você vai ficar só criticando a louça, né? Você vai ficar só censurando. Essa censura ela pode estar dirigida aos outros, mas ela sempre, né? Sempre o censurador, a pessoa muito censuradora, o maior objeto da sua crítica, toda pessoa muito crítica, o maior objeto da sua crítica é o seu próprio ego. Então o objeto do censurador, né? O ego é o objeto privilegiado da censura do censurador. Então toda pessoa que é muito crítica e censuradora com os outros, ela é também muito crítica e censuradora com ela própria e com o seu próprio ego. Isso trava, isso paralisa. Você não vai conseguir lavar a sua louça assim. Isso vai paralisar a sua ação de lavar a louça, a sua ação de tentar lidar com os seus problemas e as suas dificuldades. Então a censura, ela é essa trava, né? Ela atrapalha muito quando você fica, eu sou horrível, né? Eu sou uma droga mesmo, eu não faço nada certo. Então essa censura dirigida a você mesmo. O Freud tinha ele tem uma frase em relação ao superego, que é esse juiz interno, que é esse chefe interno muito crítico, muito censurador. Ele dizia assim: quando um superego é muito severo, né, o superego toma o ego como dependente. Então essa casa psíquica, ela passa a ser dominada por essa censura, por esse juiz censurador, como se você estivesse num tribunal da Santa Inquisição e você se colocasse na fogueira. Qualquer coisa, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer erro que você cometa, né? Então esse superego toma o ego como dependente e o ego fica sem ação, o ego fica paralisado, ele não consegue, ele fica enfraquecido. Por quê? Porque o superego sequestrou esse ego. Então o ego perdeu a sua capacidade de ação, perdeu a sua capacidade de tomar espaços, de realizar movimentos. Então você não vai conseguir lavar a louça suja, você não vai conseguir lidar com os seus problemas. Se você lançar mão da censura, ela paralisa muito, ela trava. Então essa é a primeira atitude inadequada que nós podemos ter diante dessa louça suja, né? A outra atitude errada também que nós podemos ter é a atitude da alienação. O que é você se alienar diante dessa louça suja? É você não entrar em contato com ela. Você vive como se ela não existisse, né? Você passa reto ali e você nem a percebe. Você está tão alienado que você nem percebe que há ali uma louça suja. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque existe a ideia de que se eu não olhar o problema, é como se o problema não existisse. Essa é uma ideia errada, mas nós acreditamos nisso. Se eu não olhar o problema, é como se ele não existisse. Só que um problema não visto, ele é um problema dobrado. Toda vez que a gente se alienar, nós vamos trazer para nós e para a nossa vida consequências graves, sérias. Isso traz para nós muito prejuízo, isso nos prejudica. Uma outra atitude também possível da gente tomar diante da louça suja é a atitude de negação, né? Eu percebo a louça suja, eu não estou alienado, eu percebo, mas eu nego, né? Eu nego aquela louça suja, eu faço uma postura de que aquilo não existe, de que aquilo não é meu, né? Então eu tenho uma postura de negação frente ao problema. Um outro tipo de atitude é a atitude de dependência, que é o quê? Um outro vai lavar para mim, né? Essa é a atitude de dependência. Um outro vai lavar para mim, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo, alguém vai lavar para mim. Então você fica nessa espera de um outro vai resolver esse problema para mim.
Que atitude é essa? Essa é a atitude da dependência. Tudo bem? Vocês estão entendendo o raciocínio? Existe a pia, é a nossa casa psíquica, a nossa vida psíquica. A louça suja são as nossas dificuldades, os nossos problemas que vão surgindo, sempre vai surgir. Não existe uma vida sem louça suja, uma vida psíquica sem louça suja, sem os problemas. E nós temos tipos de atitude, de reação frente a essa louça suja. Essa atitude ela pode ser adequada, ela pode nos ajudar, ela pode ser saudável, ou ela pode ser uma atitude errada, uma atitude que nos atrapalha. Então eu estou enumerando aqui com vocês uma série de atitudes que são atitudes erradas. Qual é a atitude mais saudável diante da louça suja? Tomar consciência dela, fazer contato com ela e lavá-la. A cada louça que você não lava é um acúmulo que vai fazendo ali, e isso vai gerando na sua vida os transtornos psíquicos, os sofrimentos, né? Então, se você não lida com os seus problemas, um problema não visto, um problema não trabalhado, ele é um problema dobrado. Isso vai sobrecarregando e desgastando a sua vida. Então eu estou fazendo aqui uma enumeração de uma série de atitudes que você pode ter diante dessa louça suja, que são as atitudes inadequadas, as atitudes erradas que acabam nos prejudicando, né? Então eu falei da atitude de censura, você pode censurar a louça. Atitude de alienação, se fazer de conta que a louça não existe. Atitude de negação, você percebe a louça, mas nega. Atitude de dependência, um outro vai resolver para mim. E nós podemos ter também a atitude de projeção. O que é essa atitude de projeção? A louça não é minha, a louça é do outro. Eu não tenho nada a ver com essa louça. A louça é do outro. Então você projeta os seus problemas no outro. Isso é um tipo de atitude por exemplo, uma atitude mais paranoica. O paranoico ele é muito projetivo, né? Então esse é um tipo de atitude mais paranoica. Então o paranoico ele coloca o outro como errado. Existe um problema, existe uma louça suja, mas essa louça suja é tua, o problema é seu. Então o paranoico ele vai colocando o outro como errado, né? Ele vai fazendo esse malabarismo e aí ele fica acreditando então que ele não tem nada a ver com essa louça, que esses problemas, essas dificuldades não são dele, que esses problemas e essas dificuldades pertencem ao outro. Então o que o paranoico precisa fazer? Essa atitude mais projetiva, o que nós temos que fazer com isso? Nós temos que recolher essas projeções e reconhecer que essa louça é minha, que sou eu, que preciso lavá-la, né? Então o paranoico ele diz assim, o problema é do outro. E o depressivo, a atitude mais depressiva, ela diz, o problema é meu mesmo, fui eu que deixei a louça suja mesmo, eu sou péssimo, eu faço tudo errado. Então o depressivo ele tem essa tendência a se culpar, ele tem essa tendência ele funciona como um para-raio, né? Qualquer raio que cair ele atrai para a cabeça dele. E isso também é algo, né? Se você fica muito nas culpas, se você fica minha culpa, isso vai te levando para uma vitimização. Isso paralisa a sua ação, né? Uma pessoa que fica minha culpa, ela não consegue lidar com os seus problemas, ela não sai da culpa e não vai para a reparação. Então essa atitude depressiva, ela também nos prejudica, porque você fica minha culpa, isso vai te afundando, isso vai te deprimindo, e você não lava, você se sente tão culpado diante da louça suja, que você não consegue empreender a ação de lavá-la, você não consegue lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades, porque você está imerso ali no minha culpa. Essa atitude também de vitimização atrapalha muito,
A vitimização, a pessoa... Quando é que você percebe que a pessoa está na vitimização? Quando ela fica muito na lamentação, né? Quando ela se lamenta muito, quando ela se queixa. Então, muitas queixas, muitas lamentações. Qual é o problema disso? Quanto maior é a lamentação, menor é a ação. E todo lamentador, ele faz um trabalho na lamentação. Essa lamentação, essa queixa, ela dá um trabalho, ela gasta uma energia. Então, ao invés de você estar usando a sua energia para lavar a louça dos problemas da sua vida, você fica usando essa energia na lamentação, né, nas queixas. Então, são pessoas que você encontra, você fala bom dia, e a pessoa já começa a se queixar, a pessoa já começa uma certa lamúria, uma certa ladainha. Então isso atrapalha, isso prejudica. Por quê? Porque há um trabalho nessas lamúrias. Você gasta uma energia nisso. E aí você não usa essa energia para lavar a louça da sua pia, que está suja, né? Quanto maior a lamentação, menor é a ação. Isso é uma lei que existe, que é importante da gente observar. Quanto mais você fica nas queixas, quanto mais você fica nas lamentações, menor é a sua capacidade de ação. Uma pessoa com uma prontidão de ação maior, ela nem tem tempo para ficar em queixas e em lamentações, né? Ela tem uma prontidão para ação, uma disponibilidade para ação grande. Então ela não tem nem espaço na vida dela para ficar nessas lamúrias, nessas lamentações, nessas queixas, né? Então essa vitimização também atrapalha, porque rouba das nossas ações, né? Uma atitude que rouba das nossas ações. A inferiorização atrapalha muito também, né? O que seria a inferiorização? Essa louça é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Eu não vou dar conta. Na inferiorização, você nunca está à altura dos seus problemas, né? Você nunca está à altura daquilo que os outros esperam de você. Você nunca está à altura, você não se sente à altura de nada. Então essa louça é muito para você, e você então fica nesses complexos de inferiorização e não lava a louça. Então você vai colocando essa inferiorização, você vai colocando o problema maior que você. O problema é maior do que a minha capacidade, do que os meus subsídios, do que os recursos que eu tenho. Então você fica paralisado diante da louça suja. Por quê? Porque você acredita que essa louça suja é imensa diante da formiguinha que você se sente. Então essa inferiorização atrapalha. Uma identificação muito grande com os problemas atrapalha, porque também vai colocar o problema maior que você. Tem pessoas que ficam muito identificadas com o problema, elas ficam muito coladas com o problema, e aí o problema fica imenso, o problema fica maior do que ela. E aí ela não consegue então se colocar em ação, nessa ação para começar a lavar a louça, né? Então essa inferiorização, essa identificação com o problema vai sempre gerar essa reação: eu não vou dar conta, né? É muito para mim, eu não vou conseguir, eu sou incapaz, essas incapacidades, né? E a pessoa muito controladora, né? Essa atitude controladora, o que o controlador vai pensar diante dessa louça? Como que seria isso, né? O controlador, ele vai dizer assim: não era para essa louça estar acontecendo, né? Não era para ter louça aqui, e se eu tivesse agido diferente, não haveria louça aqui, né? Se eu tivesse feito isso e aquilo, e não assim, assado. Então o controlador, ele acredita que ele tem o poder, que ele tem o controle de nunca ter louça suja em sua pia, que é impossível, né? É próprio da nossa vida você ter sempre essa louça suja sobre a sua pia, que você vai ter que lavar, a pia vai ficar limpa,
e novamente um novo conteúdo vai surgir ali e você vai ter que empreender o esforço novamente. Então a pessoa controladora, ela acredita que ela teria o controle de não ter nunca louça suja sobre a sua pia. Então, se eu agir assim, assim, assado, se eu fizer isso, isso e aquilo, eu vou ter o controle de tudo. Então é uma ideia de que a pessoa pode ter o controle da vida, de que a pessoa pode ter o controle dos outros e de que a pessoa pode ter o controle sobre ela mesma. Então ela acredita que através do controle, investindo no controle, não vai haver erros, não vai haver dificuldades, não vai haver problema. Então, investindo no controle, eu não vou ter louça suja sobre a minha pia, né? Então essa é uma ideia equivocada. Nós não temos esse controle todo, nem sobre a vida, nem sobre os outros e nem sobre nós mesmos. Então nós temos que abandonar essa ideia de controle e fazer uma troca, trocar a busca de controle pela busca de conhecimento. Isso é possível. Conhecimento, a cada dia nós podemos ter mais, nós podemos acumular o conhecimento, mas o controle, isso a vida nunca vai nos dar. Então você não pode, através da atitude controladora, evitar que sobre a sua pia surja todos os dias uma louça suja, uma nova louça para você lavar. Então essa atitude controladora, ela deve ser descartada, né? Uma outra atitude também que existe é a atitude da idealização, da pessoa muito perfeccionista. O que essa pessoa vai pensar? Ela vai pensar assim: a minha pia é impecável, né? Não há louça suja sobre a minha pia nunca. E é claro que essa atitude vai trazer muita frustração, porque a cada passo que essa pessoa for dar na vida, ela vai se deparar com alguma louça suja que ela vai precisar lavar. Então ela vai se frustrar muito, ela vai cair sempre desse pedestal que ela se coloca, que ela é perfeita, que não existe louça suja sobre a sua pia, que a sua pia é impecável, não existe pia mais limpa no mundo do que a minha. Então essa ideia do perfeccionista, essa ideia da pessoa que se idealiza demais, que se quer demais, isso vai trazer frustrações muito grandes, isso traz até uma certa depressão. Por quê? Porque a pessoa se coloca num pedestal, ela se quer demais, ela tem uma expectativa muito alta sobre si, só que a hora que ela olha a pia dela, a pia tem uma louça suja, e ela então tem que perceber que ela é uma pessoa normal, como todos os outros, que sobre a sua pia sempre vai ter uma louça nova surgindo ali para ela lavar. Então essa atitude, essa pessoa que se guia pela atitude da idealização, do perfeccionismo, ela vai ter que fazer uma desconstrução dessa idealização para que ela possa entrar em contato com a louça suja e lavá-la, como todos nós temos que fazer. Não existe uma vida sem a louça suja, né? E também, fruto de uma atitude também de idealização, é a pessoa que diz assim, diante da louça suja, ela diz assim: eu sou um fracasso. Olha a louça suja que eu tenho na minha pia. Eu sou um fracasso. Então nós temos que perceber que essa pessoa precisa perceber que ela é um fracasso diante dessas fantasias, diante dessas idealizações de que ela tem que ser perfeita e de que ela não pode errar, de que ela tem que fazer tudo certo na vida. Então você não é um fracasso, né? Ninguém é um fracasso, mas você é um fracasso diante dessas fantasias, diante dessas idealizações de que você tem que ser perfeito. Então, gente, essas são algumas das atitudes erradas que nós podemos ter diante da nossa casa psíquica, da nossa vida psíquica, que vai sempre apresentando para nós uma nova louça suja, novos problemas, novas dificuldades, novos conflitos, e nós podemos lidar com isso de uma forma mais saudável, através da consciência, aceitando os nossos problemas pouco a pouco e lidando com ele.
Você até pode não saber lidar com o seu problema nesse momento. Eu não consigo hoje lidar com o problema que eu tenho. Mas se você olhar para o problema e aceitá-lo, mas ele está na minha vida, ele existe, então isso já é o primeiro passo, o passo mais importante para você começar a solucioná-lo, para você começar a dar um destino a esse problema que você tem. Então, a atitude mais saudável diante da louça suja é a aceitação dessa louça, a conscientização dos problemas, e a atitude errada são essas atitudes, inúmeras atitudes que eu coloquei aqui, que são atitudes que nos atrapalham e que vão gerar para nós os nossos transtornos psíquicos, os nossos adoecimentos, né? Então, do que eu falei? Eu falei primeira atitude errada, censura. Você vai censurar a louça. Segunda atitude errada, alienação. Você vai fazer de conta. Você nem percebe que a louça está ali, porque você está completamente alienado. E é claro que isso vai te prejudicar muito. A negação, você vê a louça, mas nega que viu. A dependência, um outro vai fazer para mim, minha mãe, meu pai, meu tio. Alguém vai fazer por mim, meu marido, minha esposa. As projeções, a louça não é minha, é tua. Ó a projeção, né? Você não reconhece a louça como sua. Você atribui esses problemas a um outro. Então você precisa recolher essas projeções e perceber que a louça é tua, né? Essa atitude mais projetiva é uma atitude paranoica, né? O paranoico, ele sempre diz, existe um problema, mas esse problema é devido a um erro teu. Então o paranoico, ele está sempre apontando o dedo para o outro, e o depressivo, ele está sempre apontando o dedo para ele próprio. Sou eu mesmo, eu sempre gero essas louças imundas, sujas, terríveis, eu sou terrível, eu destruo tudo mesmo, eu acabo com tudo mesmo, a culpa é minha. Então o depressivo, ele tem essa tendência a se culpar, e ele não resolve as culpas, ele só fica se martirizando com as culpas. Então, ao invés dele partir para uma resolução das suas culpas, dos seus erros, através de um processo de reparação, ele fica se martirizando ali nessas culpas, e isso deprime, né? Isso acaba levando o depressivo cada vez mais para baixo. Atitude de vitimização, a pessoa que fica muito na lamentação, nas queixas. Todo lamentador tem um trabalho na lamentação, isso gasta uma energia. Quanto mais você fica na lamentação da louça suja, menos você vai lavá-la, menos você vai realizar esse trabalho, esse esforço para lidar com os seus problemas. A atitude de inferiorização, essa louça é muito para mim, né? É muita areia para o meu caminhãozinho, eu não vou dar conta, eu sou incapaz. Então você fica se inferiorizando ali. Atitude de controle, se eu tivesse feito assim, assim, assado, não teria louça suja. Então você acredita que você tem o poder, que você tem o controle de tudo. Então da próxima vez eu vou fazer assim, assim, assado, e não vai ter louça suja. Não adianta, vai ter sempre uma louça suja sobre a sua pia, e você vai sempre ter que empreender esse movimento de lavá-la. Isso é a própria vida, é esse esforço, né? Esse trabalho que é o próprio contínuo da nossa vida psíquica. A atitude de idealização, a minha pia é impecável, não existe uma sujeira, não existe uma panela ali, não existe um prato sujo, a minha pia é impecável. Só que aí o que acontece? A pessoa começa a viver um pouquinho e ela vai se deparar que tem louça suja ali, e aí ela vai se frustrar muito diante dessas expectativas elevadas que ela tinha para si mesma. E essa atitude derrotista, que tem a ver com uma idealização, que é eu sou um fracasso, né? Você não é um fracasso, você é um fracasso apenas diante dessas idealizações de que você tem que ser perfeito, de que você não pode errar, de que você tem que ser impecável, né?
100% nota 10, nós nunca seremos nota 10. O trabalho que a gente faz até pode ser nota 10. Muitas vezes você pode realizar um trabalho nota 10, mas você precisa saber que você nunca será nota 10 e que sempre sobre a sua pia estará sempre uma louça suja que precisa ser lavada, né? Então, gente, o que é o equilíbrio? Né? O que seria esse equilíbrio psíquico, esse equilíbrio emocional? Não é uma vida sem problemas, isso não existe, mas é nós darmos uma continuidade, é você não parar. Se vocês prestarem atenção, todas essas atitudes inadequadas, elas são atitudes que não lavam a louça, né? São atitudes que nos impedem de lavar a louça. Então, o equilíbrio emocional é o quê? É esse ato de continuidade, a gente dar continuidade à nossa vida sem pará-la, né? Sem desistir, sem quebrar os vínculos. Então, você percebendo que esses problemas, essas dificuldades, isso é da própria vida, a nossa vida psíquica também é assim, e nós temos que aprender a ir lidando com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e sem interromper, sem paralisar a continuidade da nossa vida, né? Então assim a gente vai ter uma vida mental mais saudável, mais equilibrado, com a continuidade, sem fazer essas interrupções, sem fazer essas quebras. Então o que é o equilíbrio? O equilíbrio é dar continuidade a esse trabalho, a esse esforço, a essa ação de sempre empreender esse movimento de lidar com os nossos problemas. Então não são propriamente os nossos problemas que geram o sofrimento da nossa vida, mas é a atitude que nós temos diante deles, né? Então é essa atitude que nós temos diante dos nossos problemas é que nos prejudica. Então, qual é o movimento que nós temos que fazer? É um movimento de aceitação de que existe sobre a nossa pia uma louça suja. Nós temos que aceitá-la, nós temos que tomar consciência dela e nós temos que lavá-la, né? Temos que realizar esse esforço e esse trabalho para lavar essa louça suja, lidar com os nossos problemas e com as nossas dificuldades. Então façam as pazes com a louça suja da sua vida psíquica, né? Não fique brigando com os seus problemas, não fique se debatendo com os seus problemas. Arregace as mangas e lave a louça. No dia seguinte novos problemas vão surgir, você vai arregaçar as mangas e vai lavar novamente. E André, qual é o objetivo então disso? Não há propriamente um objetivo final, mas é o próprio fazer, é o próprio esforço, é o próprio trabalho, né, desse dia a dia, dessa continuidade de trabalho, que é o sentido disso, porque através desse trabalho, desse esforço, você vai realizar então uma transformação não só dos seus problemas, mas também de você mesmo. Você vai perceber que a cada nova louça você está diferente. Então não é que daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos você não terá problemas na sua vida, você continuará tendo outros, né, de outra ordem, mas você continuará tendo problemas, mas você estará diferente diante dos problemas da sua vida. Então, esse era o objetivo da live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aceitar a consciência dessa louça suja da nossa vida psíquica, arregaçar as mangas e lavar essa louça. Isso só pode ser feito se você entrar em contato com o problema, se você aceitar o problema. Então todas essas atitudes que eu enumerei são atitudes que nos tiram, que nos roubam dessa possibilidade de uma ação frente a essa louça suja, essa ação que vai realizar a limpeza dessa pia. E isso não significa que ela vai ficar impecável, perfeita. Então nós vamos lavar a louça para ser perfeito? Claro que não.
nós vamos lavar a louça para atingir um aprimoramento de nós mesmos. Não é ser perfeito, mas é buscar a cada dia ser melhor hoje do que eu fui ontem, ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Para ser perfeito, de maneira nenhuma, para aceitar as nossas imperfeições. Então o objetivo da vida não é ser perfeito, mas o objetivo da vida é aceitar as nossas imperfeições e aprender a lidar cada vez melhor com os nossos problemas. Senhores, era isso que eu tinha para vocês. Obrigado, Valdir. Gratidão também, é um prazer estar aqui com vocês. Um bom domingo a todos e até o próximo domingo na live às 10 horas da manhã. Bom dia a todos, até mais, senhores.